Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre uma bactéria que está intimamente relacionada com as chamadas doenças transmitidas pelos alimentos, a salmonela. Você sabe quais são as principais infecções relacionadas a essa bactéria, bem como é feito o seu diagnóstico? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? A ocorrência das doenças transmitidas por alimentos, as chamadas DTAs, tem sido foco de importantes discussões nos últimos anos, devido à preocupação mundial com as estratégias que permitam seu controle e, consequentemente, garantam a colocação de produtos seguros no mercado consumidor. A Salmonella SPP é uma bactéria entérica responsável por graves intoxicações alimentares, sendo considerada um dos principais agentes envolvidos em surtos registrados em várias regiões do planeta. A sua presença nos alimentos é um relevante problema de saúde pública que não deve e não pode ser tolerado nos países desenvolvidos e principalmente nos países em desenvolvimento, já que os sinais e sintomas podem, infelizmente, ser mal diagnosticados, sobrecarregando ainda mais todo o sistema de saúde desses países. Devemos ressaltar que a maioria dos sorotipos desse gênero são patogênicos ao homem, apresentando, é verdade, diferenças de sintomatologia em decorrência da variação de mecanismos de patogenicidade, bem como da idade e da resposta imunológica do hospedeiro, de maneira que as principais infecções ocasionadas por salmonelas podem ser divididas em 3 grupos: a febre tifoide, a febre entérica e as infecções entéricas ou salmoneloses. A febre tifoide, causada pela Salmonella typhi, é uma doença que acomete somente o homem, não possuindo reservatório nos animais. Os sintomas são graves e incluem septicemia, febre alta, diarreia e vômitos, podendo algumas vezes evoluir para o óbito. Após a infecção, os indivíduos podem se tornar portadores por meses ou até anos, constituindo uma fonte contínua de infecção. A febre entérica tem como agente etiológico a Salmonella paratyphi, sendo os sintomas clínicos mais brandos em relação à febre tifoide. Pode evoluir para septicemia e frequentemente desenvolver um quadro de gastroenterite, febre e vômitos. Já as infecções entéricas ou salmoneloses, como são mais conhecidas, ocorrem em decorrência de outras espécies de salmonelas, que desenvolvem um quadro de infecção gastrointestinal que tem como sintomas principais as dores abdominais, diarreia, febre baixa e vômito, sendo raros os casos clínicos fatais. Agora, atenção! Uma ampla variedade de alimentos podem ser contaminados pela salmonela, já que aqueles que possuem alto teor de umidade, de proteína e de carboidratos, tais como carne bovina, suínos, aves, ovos, leite e derivados, frutos do mar e sobremesas recheadas, são mais suscetíveis à deterioração. Apesar da transmissão da salmonela para o homem geralmente ocorrer pelo consumo de alimentos contaminados, a transmissão pessoa a pessoa pode ocorrer particularmente nos hospitais
ou ainda através do contato com animais infectados. Veja, a vacinação é um importante instrumento disponível para o controle da febre tifoide, sendo utilizada principalmente em profissionais de risco. Bem, baseado em tudo que falamos até aqui, as principais estratégias de prevenção propostas para combater as infecções relacionadas à salmonela são: promoção de ações educativas em saúde, destacando os hábitos de higiene pessoal, principalmente a lavagem correta das mãos entre as pessoas que manipulam alimentos, seleção da matéria-prima, utensílios e equipamentos cuidadosamente higienizados, fornecimento de água potável e adequado sistema de tratamento de lixo e esgoto, adoção de boas práticas de fabricação, afastamento dos portadores assintomáticos da área de produção e, por fim, adoção de métodos de preservação e de transporte adequados. Para terminar, vamos falar sobre o diagnóstico da salmonela. A detecção da salmonela ocorre principalmente a partir do isolamento do agente nas fezes ou em amostras dos alimentos suspeitos consumidos. O Agar Salmonella Shigella, ou SS, como é mais conhecido, é um meio de cultura altamente seletivo para o isolamento de salmonela e algumas espécies de Shigella a partir de amostras clínicas e de alimentos. As bactérias fermentadoras formam colônias vermelhas e as não fermentadoras formam colônias incolores. Um outro meio seletivo para o isolamento de salmonela a partir de amostras associadas à carne é o agar verde brilhante. Salmonelas que não são das espécies Tif e Paratif aparecerão como colônias de cor branca a avermelhadas, cercadas por um halo avermelhado. Uma vez selecionadas colônias em meios seletivos, estas deverão ser transferidas para os chamados meios de triagem, como o IAL, que permitirá a identificação de espécies de salmonela a partir da leitura das provas bioquímicas. Geralmente, a salmonelose é uma doença considerada autolimitada. A proposta do tratamento é, de um lado, aliviar os sintomas e, de outro, manter o paciente bem hidratado. São raros os casos que evoluem para a bacteremia, isso é, em que as bactérias escapam do intestino, se espalham pela corrente sanguínea e afetam outros órgãos. Nessas situações, o esquema terapêutico poderá sim incluir o uso de antibióticos. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.